Boa tarde. Começamos agora com transmissão ao vivo pelo site de Carta Capital e por nossa página no Facebook, mais um direto da redação. O convidado de hoje é o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, eleito pelo PSB. Seja muito bem-vindo, governador. Obrigado. Como de praxe, no direto da redação, nós temos a oportunidade de conversar com um convidado e também acolhemos perguntas que foram enviadas previamente pelos nossos assinantes e pelos sócios da revista Carta Capital. Governador, inicialmente eu gostaria de saber sobre a condenação do presidente Lula. O senhor se surpreendeu com a decisão do juiz Moro? Sinceramente, não. Eu acho que o Lula, neste processo, já havia sido condenado anteriormente, por incrível que pareça. A minha grande expectativa, frustrada, digo que eu li a sentença, era que aparecessem provas. Porque as provas teriam que serem vistas por todo o Brasil como um tratamento igualitário dentro de um Estado de Direito. Mas eu me frustrei porque não se vê as provas. Se vê mais ou menos uma convicção que, penso eu, apesar de não ser jurista, não pode existir dentro do Estado dito democrático de direito. Né? E eu acho que se criou uma situação em que não havia outro caminho, porque a condenação era prévia. A condenação passou a ser feita a partir do momento do que o próprio sistema envolvido neste processo começou a dar o presidente Lula como condenado por ter um apartamento que não estava no seu nome, que ele não tem absolutamente nenhum tipo de formalidade sobre ele não pode vender, ele não pode se desfazer, ele não pode fazer nada, ele não pode ocupar. Né? Portanto, segundo os advogados, nem sequer chegou a usufruir, né, do apartamento. Né? Eu acho que quando você cria uma situação dessa no campo jurídico, é preciso ter muito cuidado, porque existem limites para as coisas. Né? E me parece que a justiça, o juiz, ficou meio que naquela autoimposição de ter que fazer uma condenação, mesmo que, repito, sem ter as devidas provas. Eu acho isso muito perigoso, não apenas em função da pessoa do presidente Lula, mas em função da sociedade e em função, claro, de qualquer projeto de democracia dentro de um país. Né? Uhum. Governador, o senhor participou da reinauguração popular das obras de transposição do Rio São Francisco ao lado do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma Rousseff. O senhor pretende dividir o palanque nas eleições de 2018 com o presidente Lula? Olha, em relação à reinauguração popular, eu acho que era um ato de justiça. O presidente Lula pagou 16% da obra de São Francisco. A presidenta Dilma pagou 70% da obra de São Francisco. Então a obra tinha 86% pago durante esse período, até abril de 2016. E agora se pagou mais 10%, está em 96%. Portanto, o máximo que pode se pagar é 14%. Né? E ao mesmo tempo, o presidente Lula teve um papel importante, que foi ter a coragem de fazer. Porque dá continuidade e tal, mas ter a coragem de fazer, ter a coragem de poder desfazer todos os acertos e acordos seculares, políticos que existiam e que existem ainda dentro, principalmente do semiárido nordestino. Efetivamente seria uma postura extremamente corajosa. Não só o presidente Lula, como o ex-ministro Ciro Gomes também. E eu, que participei, na qualidade de governador, do ato oficial da chegada das águas, né, eu me ressenti da presença do povo, né, porque... O ato oficial, aquele com o presidente Michel Temer. Eu, como governador, claro, estava presente. Me ressenti de participação popular e me ressenti também da dureza de alguns discursos que procuraram ignorar a história. A história não se ignora, a história é que essa obra ela começa com o presidente Lula, ela ganha reforço e a presidenta Dilma dá, na verdade foi o mandato que mais investiu em recursos hídricos na história do país, chama-se mandato da presidenta Dilma. E eu não poderia, claro, negar isso nem a mim, nem absolutamente a ninguém.
E dali surgiu a necessidade, no dia de São José, de chamar o povo nordestino, e particularmente paraibano, para celebrar uma conquista que é importante para todos nós. Tá? Eu acho que o próximo ano nós vamos ter que ter uma junção das forças populares, alijando possíveis apoiadores nesse processo. A correlação de forças está muito desigual. Então é preciso conduzir isso com muito cuidado. Eu digo isso em relação ao PT, né? Digo isso em relação ao PDT do ex-ministro Ciro Gomes. Eu acho que é preciso unificar forças para poder restabelecer no país, primeiro, um projeto democrático, segundo, um projeto de nação. Quer dizer, antes mesmo de discutir se vai subir no palanque ou não, o que tem que definir é se as forças de esquerda vão estar juntas. Elas têm que convergir, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de inteligência, por uma questão de compromisso com esse país. Porque o Brasil está à deriva. Se banalizou a ocupação de todo e qualquer cargo hoje, da presidência da República, a presidência da Câmara, ou seja, tudo ficou que antes era um tanto quanto inatingível, por razões óbvias, né? Hoje se banalizou demais. E você não tem um único debate de consistência, de conteúdo acontecendo no Brasil de hoje. O debate tem que aprovar uma reforma aqui, outra acolá, porque tem gente que precisa disso, tem gente que quer isso, tem interesses econômicos por trás disso, e nós temos que devolver isso. Esse é o debate que tem, infelizmente, permeando a maior parte do Congresso, né? E o debate que ao mesmo tempo se vendeu para o povo ao se fazer um ataque frontal às regras do jogo democrático, em maio do ano passado, se vendeu que o país voltaria a crescer, que o desemprego cairia. O senhor se refere ao impeachment? Ao impeachment. Né? E que a corrupção seria debelada. Claro que isso era uma profunda ilusão, e não tinha ilusão nisso, era apenas um jogo de retórica para poder se tomar o poder, derrubando as regras de um jogo democrático, e esses que fizeram isso talvez achassem que tudo estaria resolvido por si só. E não foi isso que aconteceu. O Brasil afundou mais ainda numa crise, o desemprego chegou a 14 milhões formais, né? Você tem mais de 25 milhões de pessoas sem postos de trabalho, e o que é pior, as regras foram vilipendiadas, ou seja, daqui para frente meio que vale tudo, e esse é o grande risco, né? Aliás, para o nosso país. Governador, dos 2,3 milhões de empregos perdidos no Brasil de 2014 para cá, cerca de 2/3 se concentram no Nordeste. Por que o Nordeste foi mais impactado por essa crise? Porque foi a região que mais se desenvolveu nos últimos anos. O crescimento do produto interno bruto do Nordeste foi maior. Você tem regiões polarizadas, você tem polos industriais, como Suape, em Pernambuco, que com o presidente Lula e com o governador Eduardo Campos teve indiscutivelmente um avanço extraordinário. Você tem o Porto de Pecém. O Nordeste foi palco de grandes projetos estruturantes ao longo desses últimos 15 anos. Parou agora no atual governo, né? A transposição ainda ela continuou, mas as outras obras elas meio que estão completamente paradas. Mas a partir do governo do presidente Lula, aquilo que era exposto ao Brasil apenas como uma região problema, do país, ela passou a ser também uma região de soluções. Você teve interiorização de universidades e de escolas técnicas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso faz uma diferença enorme. Se você chegar em Sumé, na Paraíba, lá no Cariri, lá perto de onde as águas de São Francisco estão passando, você tem a Universidade Federal de Campina Grande. Se você chegar lá em Pombal, lá no Alto Sertão, a Universidade Federal de Campina Grande também, Multicamp, né? Nós ampliamos também as demais universidades estaduais. Enfim, o Nordeste, que era aquele cenário árido, desértico, onde se retratava através de uma cabeça de vaca, né, perdida naquela imensidão da seca. O Nordeste, que no segundo mês da seca ela já tinha invasões às feiras, ainda tinha invasão ao supermercado. Nós estamos na pior seca do século, com 5 anos ininterruptos de estiagem, com médias muito abaixo do desvio padrão, e você não teve
uma invasão de feira. Não é que o povo... nenhum saque, saque, nenhuma comoção social. Nenhum saque, absolutamente nenhum. Pode pesquisar, não teve. Sabe por quê? Proteção social. Bolsa se Família. Construiu uma proteção social e ao mesmo tempo se acabou com aquela coisa, né, de dizer, não, eu vou fazer aqui uma frente de emergência, vou te pagar R$30 para você quebrar pedra em algum lugar, colocar em outro canto e não se produzir absolutamente nada, né? Em lugar disso, se colocou o quê? O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, está morrendo agora. O PAA que está com 3%. O governo federal está estrangulando a produção da agricultura familiar ao não manter, pelo menos, um nível mínimo de aquisição desses alimentos, que serve para combater a fome, mas serve para ativar o comércio e o mercado. E 180 mil agricultores familiares, né? Ou seja, o Nordeste ele teve um crescimento e quando veio a crise, né, e veio também toda essa mudança de visão política, de trato político, de ausência de republicanidade, porque eu acho que o grande choque nesse país foi se perder muito da republicanidade. Ou seja, o Brasil passou a ser visto entre oposição e situação. As relações federativas passaram a ser oposição e situação. A distribuição de recursos, eu imagino que segue a mesma lógica. A mesma lógica. Ou é amigo ou é inimigo. Se bem que nesse sentido, né, eu acho que todos perderam. Eu conversava com o diretor do Banco Mundial há 2 semanas, do Banco Mundial aqui no Brasil. A média de investimentos do Banco Mundial de empréstimos era $1 bilhão por ano. De 2010, 2011, 2012, né? No ano passado atingiu 75 milhões de dólares ao ano e mesmo assim não se liberou tudo que foi para a Prefeitura de Fortaleza. Ou seja, o dinheiro que é mais fácil, que é com juros baixos, né, o dinheiro disponível ele começou a sair do Brasil para ir para outros países, porque no Brasil se adotou a lógica de que o combate à inflação, o combate à crise é você fechando as torneiras, que é um prejuízo enorme para a maioria do nosso povo, né? E para a indústria nacional, para o mercado nacional. Agora, enquanto a Câmara analisa a denúncia contra o presidente Michel Temer, o Senado aprovou ontem a reforma trabalhista que altera profundamente a consolidação das leis do trabalho. O senhor acha que esse é o momento adequado de se puxar esse tipo de discussão que impacta tanto sobre o conjunto de trabalhadores brasileiros? Eu sinceramente acho que a imagem que eu tenho desses episódios todos é mais ou menos aquela imagem daquele grupo de hienas, quando vê uma presa com uma certa fragilidade, se aproveita e retira tudo. É isso que está acontecendo. O Brasil aprofunda o seu nível de intolerância, né, o seu grau de segmentação, de preconceito, de discriminação. O Brasil aprofunda o fosso entre as pessoas. Porque a falta de retomada do desenvolvimento, do crescimento do Brasil não é por conta da legislação trabalhista. Isso é um engodo, né? Na verdade, a falta de retomada do crescimento se dá porque você não tem capital disponível, porque o Estado, o poder público, ele se encolheu. Não existe, eu pelo menos não conheço, nenhuma experiência no mundo em que você sai de uma crise, de uma recessão, imagina de uma depressão, que é isso que nós estamos tratando aqui no país, você não sai sem que o poder público ele invista. Aqui, ao contrário, congelamos por 20 anos os investimentos, inclusive os gastos sociais. Que é um crime contra a nação. É um crime, porque se você congela gastos sociais, né, se você diz que a saúde não pode ultrapassar aqui da inflação do ano anterior, quando tudo é dolarizado, medicamentos, equipamentos, né, quando você diz que a educação você vai seguir aqueles 25%, enfim, quando você não consegue pensar grande, você está condenando uma grande parcela da nossa população a viver, a geração seguinte viver muito pior do que essa atual. Esse conjunto de iniciativas, primeiro o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, agora a reforma trabalhista, né? E já se desenha, já se apresenta também uma drástica reforma na Previdência Social. Qual é o projeto de país que está sendo gestado nesse momento? Um país bem menor.
um país que não seja competitivo, um país que não consiga, né, colocar, eu vou usar a palavra medo, né, nessa questão da competitividade, nessa questão da competição, não consiga se impor perante outros parceiros mundiais. Eu não sou esquizofrênico, nem sou daquele tipo que acha que está todo mundo conspirando contra nós, mas a competição no mundo é isso. Olha, quando o Brasil está lá dentro do BRICS, consegue fundar um banco, né? Você acha que isso não altera a correlação de forças? Você acha que isso, o Fundo Monetário Internacional vê isso com bons olhos? Claro que não. Quando o Brasil abre mão de estar na costa da África em busca do pré-sal, você acha que isso não incomoda grandes empresas americanas? Você acha que a saída do Brasil da África, que esse era o grande projeto de política externa do presidente Lula, que vinha sendo seguido, e que era algo correto, porque ao mesmo tempo que você tinha relações com os Estados Unidos, você precisa ter relação com o restante do mundo. Multilateralismo. Multilateralidade, ou seja, você precisa ter. E o Brasil se encolheu. O Brasil hoje, infelizmente, enfim, não consegue se impor em absolutamente nenhuma discussão. Um país que se impôs na discussão do acordo sobre o clima, um país que eu tive a oportunidade de ir à Índia com a presidenta Dilma, eu fui com Marcelo Deda, com outras pessoas, tal, numa reunião do BRICS, e efetivamente a presença do Brasil trazia alento, respeito, e hoje o Brasil consegue passar por uma reunião de G20 sem ninguém saber o que é que está acontecendo ali, o que é que esse país está fazendo ali dentro. Ou seja, eu acho que o projeto que se tem é tornar o Brasil menor. Né? E eles estão conseguindo isso em função da omissão do Congresso Nacional, que é grave, que é séria. Né? Eu não estou colocando todo mundo no mesmo balaio, evidentemente, porque você tem grandes quadros, né, em atividade, mas essa omissão, ela realmente é muito delicada e ao mesmo tempo essa confusão que paralisa o Brasil e faz com que muitas vezes as atenções da população estejam voltadas para um caso novelesco de televisão, né, e ao mesmo tempo coisas tão importantes como uma legislação trabalhista que, se você tinha excessos, e eu acho que tinha, né, você deveria tratar primeiro em outro momento, né, para não dividir o país, ao contrário, para poder afirmar o país como um país competitivo. Agora, se o grande problema de retomada do crescimento fosse relações de trabalho, por que não se mexeu ou ninguém levantou a discussão sobre os impostos que estão contidos nas folhas de pessoal? Não há essa discussão. Portanto, a questão não era a retomada do crescimento. A questão era aproveitar um momento de fragilidade da organização de trabalhadores para poder retirar direitos que nem a Europa até hoje né, ousou retirar. Porque não devem ser retirados, muitos deles. Governador, uma coisa que me chamou a atenção na votação do Senado é que vários parlamentares da base do governo Temer votaram contra a reforma trabalhista. Mas eles são, sobretudo, parlamentares nordestinos. No caso do Collor e do Renan Calheiros de Alagoas, do Eduardo Amorim do PSDB de Sergipe. Por que essa questão ela é mais sensível no Nordeste? Eu acho que há, sociologicamente falando, um processo diferenciado de ascensão das organizações sociais do Nordeste ao longo dos últimos 30, 20 anos, né? Em relação às demais regiões. Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, mas quer dizer que é um processo diferenciado. Se você pegar a leitura política do Nordeste há 40 anos atrás, você vai ver um conjunto de oligarquias que controlavam secularmente os estados, né, com um profundo viés conservador, e isso foi mudando paulatinamente. Hoje o Nordeste, apesar da sua multiplicidade partidária, governamental, mas o Nordeste tem gerado, a partir dessa percepção popular, a partir dessa organização, talvez uma cobrança maior sobre aqueles que representam a população daquela região. Se engana, eu vejo algumas figuras carimbadas, muitas vezes em algum momento dizerem que mas porque no Nordeste não se sabe votar, se enganam. Muito pelo contrário, o voto é muito mais qualificado, porque é um voto
que vem de um processo que é histórico e que a tendência é que isso se altere cada vez mais, avance cada vez mais, porque... Quer dizer, o nordestino ele não tolera o representante que traz seus interesses no parlamento. Ele tem tido uma capacidade de acompanhamento talvez maior. Talvez seja isso. É claro que isso não é uma regra absoluta, é claro que eu acho que no Brasil existe ainda uma grande desorganização social, popular. É preocupante isso. Mas a proximidade desse olhar coletivo, ela é maior, acho eu, no Nordeste do que em outras regiões. Isso faz bem à democracia. Né? E acho que a tendência é isso cada vez ficar mais explícito, porque no semiárido, com o advento da transposição das águas, né, eu disse por ocasião de um ato, e disse recentemente no seminário sobre águas da Universidade Federal de Uberlândia, que tinha sido o mais duro golpe contra o coronelismo e contra as oligarquias. Porque a água é o instrumento principal de dominação. Né? E quando você consegue trazer segurança hídrica, você desarma, desmonta, né? Você dá um golpe fatal exatamente nessas pequenos municípios, né? a passagem do carro-pipa é um voto. Da né? carrada de água. Ou seja, isso é desmontado com uma obra que é uma obra, e me permita falar rapidamente nisso, porque dizem que para os 4 estados do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, uma obra de 9 bilhões de reais seria um desperdício de dinheiro. Esses 9 bilhões de reais são para 12 milhões de pessoas primariamente, fora as redes, que, por exemplo, na Paraíba a gente está com 1.380 quilômetros de adutoras que leva essa água para mais gente ainda. Mas se você dividir 9 bilhões por 12 milhões, você vai ter R$ 750 reais por pessoa. R$ 750 reais em 10 anos dá R$ 75 reais por ano. Esse é o investimento da transposição por ano por pessoa. Para poder desmontar, para poder ter um benefício econômico, social e eminentemente político, na boa política, do ponto de vista de dar mais poder ao povo, né, para que o povo possa fazer uma caminhada diferenciada. Bom, passar aqui agora para perguntas de alguns assinantes e sócios de Carta Capital. O Maurício dos Guimarães Peixoto, ele pergunta sobre o que ele chama de privatização do ensino público na Paraíba. Ele observa, não vai vender a rede física em si, mas a gestão de 654 escolas, e pergunta o porquê investir num projeto que pode beneficiar o setor privado. Na verdade, Maurício, você está equivocado, né? Não existe nenhuma privatização de gestão de escolas. O que nós estamos fazendo lá é que na Paraíba existem algo como prestadores de serviço, que são pessoas contratadas sem concurso público, sem contrato, sem nada, portanto são ilegais e que existem há 30 anos. Eu herdei isso. Né? E essas pessoas não têm direito absolutamente algum. Trabalham, e eu me refiro ao pessoal de apoio, não tem carteira assinada, não tem contrato, não tem estabilidade, não tem nada. Então nós temos que resolver isso, porque o próprio Tribunal de Contas nos cobra isso. Eu não podia fazer concurso público, porque se eu faço concurso público, eu crio carreiras dentro que sinceramente nesse momento não são adequadas. Carreira do vigilante, carreira do auxiliar de serviços, enfim, não são adequadas. Então, para esse pessoal de apoio, nós estamos colocando organizações sociais que contratem essas pessoas com carteira assinada, ou seja, regularizando as pessoas. Nós não estamos terceirizando, nós estamos dando a essas pessoas os direitos que elas hoje não têm. No segundo aspecto, nós estamos também, através da OS, além da regularização, nós estamos dizendo que qualquer serviço de manutenção dentro dessas escolas terão uma agilidade muito maior do que aquela velha tradicional 3 meses de licitação, aí uma empresa faz a impugnação, um muro cai, você não consegue levantar o muro, uma lâmpada queima, também ninguém vai. Ou seja, não dá para simplesmente esperar por 3 meses para cortar um mato dentro de uma escola. Isso não existe. Portanto, o que nós estamos fazendo é exclusivamente isso. Isso não mexe com professores, isso não mexe com direção de escola, isso não mexe com absolutamente nada. Portanto, fique tranquilo. Eu sei que muitas vezes a informação sai truncada a partir
do desejo, ou então da leitura equivocada mesmo por parte de blogs, de alguma coisa assim, mas a verdade é única e exclusivamente essa, né? Eu sou um governante que retirei a CAGEPA, que é a Companhia de Água e Esgotos, do BNDES agora, fiz um acordo com os sindicatos, né? Nós não vamos privatizar a CAGEPA, eu não caio de amores por privatização, né? Porém, eu tenho que dar respostas à população. Eu não posso, repito, achar que uma lâmpada queimada vai demorar 3 meses para poder ser recomposta. E, ao mesmo tempo, sou um governante que só no mês de agosto agora nós vamos entregar 21 escolas reformadas em mais de 40 milhões de reais. Ou seja, há um ritmo muito forte, né? Na Paraíba nós criamos o Giramundo, a gente tem intercâmbio educacional com Espanha, Portugal, Canadá e os professores com a Finlândia. Ou seja, nós estamos num ritmo diferenciado, né? E eu jamais acharia correto, nem faria privatização ou terceirização de escolas. O que nós estamos fazendo é regularizar trabalhadores que não têm nenhum direito hoje, né? E ao mesmo tempo dar nas escolas uma agilidade para que a manutenção nessas escolas sejam feitas de uma forma muito mais imediata, e tudo isso economizando 16% daquilo que se gasta com essas duas coisas hoje. Outro sócio de Carta Capital, Maurício Deodato Gil, pede para o senhor se colocar sobre o atual momento político brasileiro. Na verdade, o que ele diz é o seguinte: olha, um governo que tenha à frente, palavras dele, um político inexpressivo, titubeante e fraco como o deputado Maia, não seria um risco maior do que o próprio Temer? Olha, eu acho que o Brasil de hoje, ele vai pecar e vai carecer e vai sofrer muito, exatamente por falta de uma coisa chamada legitimidade. Quem dá legitimidade é o voto. Pode ser que o voto não resolva tudo, e eu não acredito que resolve tudo. O senhor é a favor da antecipação de eleições diretas? Eu sou a favor. Eu participo, inclusive, dia 21, sexta-feira, de um comício pelas diretas, já em João Pessoa. Nós estamos acolhendo, né, a frente suprapartidária pelas diretas. Eu participo disso, e acho que esse é um caminho que não vai nos curar de todas as feridas. Aconteceram muitas coisas graves, você não interrompe qualquer projeto democrático e depois acha que isso não vai ter consequência, né? Agora, eu penso que a antecipação das eleições com um mandato de 4 anos, ela seria bem-vinda nesse momento, porque nós temos atualmente uma situação insustentável, né? E não foi a oposição que quis isso, não foi a oposição, não foi a bancada de qualquer partido, né? Nós podemos ter uma mudança de governo que não vai acrescentar absolutamente nada, nos tornará cada vez mais frágil ainda, e é preciso acordar para isso. O Congresso tem que ter uma saída. Eu acho que essa saída seria, no meu entender, a antecipação, né, das eleições, para que a gente possa começar a curar as feridas, para que a gente possa ter um diálogo com a população, com o povo brasileiro, sobre o que é que o candidato e o eleito quer fazer vai fazer com o Brasil. Porque o que você não pode é alguém ter sido eleito em 2014 como vice-presidente, né, assume o governo, muda tudo, né, mudou tudo. Os partidos que participavam do governo, que votaram o impeachment, depois foram lá para o plenário e aprovaram coisas que não estavam na agenda de 2014. Ou seja, e agora se muda mais uma vez para um terreno menos conhecido ainda. Afinal, o que é que o presidente da Câmara pensa disso? O que é que ele pensa de... Ao contrário, na reforma trabalhista, já disse que não vai tramitar a medida provisória que, eu vou usar o termo, amenizava algumas coisas em relação à lei que até quem mandou reconheceu que era draconiana, não é? Ou seja, eu defendo a antecipação das eleições. Eu sei que o cenário é difícil para isso, eu sei que isso passa exclusivamente por mobilização popular, mas eu acho que nunca é tarde para que o país possa acordar e possa redefinir os seus caminhos. E para finalizar, uma pergunta enviada por Guilherme Henrique de Oliveira Machado. Ele pergunta se é possível fazer uma gestão imparcial quando se recebe vultuosas contribuições de campanha de uma única empresa ou de um grupo de empresas. Pergunta também qual seria o melhor modelo de financiamento
E o que poderia ser feito para acabar com o que ele considera uma quantidade absurda de partidos e recuperar a identidade e filosofia partidária? Eu acho possível, né, porém muito difícil. Eu acho que o grande problema do Brasil é que a política foi abduzida, vou usar esse termo, pelo submundo capitalista, pelo submundo do capitalismo, que é aquele que se diz capitalista, mas não quer concorrer, quer comprar. Né? E a política, ela entrou nesse ritmo. Né? A política foi precisando de cada vez mais recursos para as campanhas. Se você pegar a campanha de 89, aquela do Collor com o Lula, tal, você já percebe ali os sinais claros, né, de como isso ia ficar cada vez mais com preciosidades, né, os mandatos se enriqueceram também. Na verdade, nós temos que empobrecer isso, porque ninguém pode ficar rico com 4 anos de mandato. Ninguém pode ficar rico exercendo um cargo público, porque o dinheiro que você recebe não dá para isso. Né? Então é preciso isso, e é preciso também... Mas o senhor é a favor de uma mudança no modelo de financiamento? Eu sou a favor do financiamento público. Público e exclusivo? Porque público, exclusivamente público. Não adianta a gente achar que um financiamento, e que hoje é perigoso para a própria empresa, da empresa para o candidato, não é? A continuidade disso, isso não vamos ter capacidade, porque é melhor que a empresa ela doe para o Estado que eu falo é o poder público, e o poder público ele possa efetivamente, porque na essência todo o dinheiro vem de onde? Das atividades, né? O dinheiro não é gerado, o dinheiro vem do mercado, o mercado através dos impostos, e a partir disso caberia ao poder público, economizando muito mais, né, bancar algo que pertence à nação, que é o seu projeto de democracia. O que não pode é você dizer que uma eleição vai ser disputada por fulano ou cicrano e ao mesmo tempo sendo financiada pelos mesmos. Os mesmos financiam aqueles que estão lá disputando, ou seja... Quer dizer, a mesma empreiteira financia candidatos concorrentes. Ela não pode perder a eleição. Ela não perde a eleição e ela tira esse dinheiro de outras formas. Né? Agora, eu também quero dizer que na verdade, tem uma grande confusão também, que não é à toa que está sendo feito. Né? Porque você coloca financiamento legal, de acordo com as regras de antigamente, ao lado do financiamento ilegal, que é uma outra coisa, e ao lado da propina. Porque tem 3 coisas aí, tem gente que extorque para poder ficar rico, para poder aprovar um projeto, para poder retirar um projeto. Isso está lá, está na pauta, esse é um crime. Né? Financiamento ilegal é essa conjuntura que se criou dentro desse país de dependência total da política ao poder econômico. E o financiamento legal que é dentro das regras, ou seja, se misturou tudo dentro do país. Né? E as pessoas acham que qualquer tipo de financiamento está dentro dessa lógica da corrupção. Né? É por isso que eu acho que é fundamental termos financiamento público, termos um controle maior dos órgãos, da sociedade, das instituições públicas mesmo, né? Para que a gente empobreça, esse é o termo que eu quero reforçar, para que a gente empobreça os processos eleitorais, né? Para que a gente possa refazer uma caminhada. Agora, no meio de tudo isso, no meio dessa crise toda da própria política, eu não vejo outro caminho para se avançar as coisas que não seja através da política. Não há outro caminho. A política é o grande instrumento que a humanidade inventou e não tem outro, né, para fazer com que algo seja melhor ou pior. Se o país está pior por conta da política. O país, quando estava melhor em função da política. E ele pode, penso eu, ficar muito melhor ao que era ou ao que é. Mas ele só poderá alcançar isso se for através da política. Né? Hoje é difícil um trabalhador, uma liderança, sabe, do campo, da cidade, conseguir se eleger deputado federal. É difícil não, é impossível. É impossível. Por quê? Porque todos os caminhos estão cerrados, estão fechados. Porque o poder econômico ele tomou um vulto tão grande e interfere tão diretamente que deixa profundamente desigual as disputas políticas. Né? Eu acho que é preciso ter uma reforma e o Congresso se movimenta nesse sentido. O Congresso acha que é importante a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? Mas não se coloca do ponto de vista de fazer uma reforma. Essa reforma, eu não acredito que ela venha com o Congresso comandado. Se ele tiver
tivéssemos a oportunidade de termos um congresso específico para algumas reformulações, uma constituinte exclusiva para a reforma política. Isso. Aí eu acho que nós poderíamos ter, a partir disso, um resultado que simbolizasse algo de positivo para a nação. E não simplesmente para uma corporação, vamos dizer assim, parlamentar. É isso que está acontecendo. Governador, eu agradeço muito pela sua presença. Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam e aos assinantes e sócios de Carta Capital que enviaram previamente algumas perguntas para o governador Ricardo Coutinho, da Paraíba. Obrigado. Muito obrigado. Até logo.